nesse vídeo aqui a gente vai mostrar 10 grandes nomes do Atlético ao longo dos tempos. Não é uma escolha muito fácil, porque gosto vai de cada um, mas a gente tentou selecionar aqui pela grandeza de cada um, representou pelo Atlético, pelos títulos, pelos números, e espero que gostem do vídeo. A gente pede que curtam, comentem, compartilhem. Obrigado, saudações atleticanas. Os 10 maiores jogadores da história do Galo. Primeiro campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, dentre outros grandes títulos. O Atlético possui uma linda história ao longo dos tempos, principalmente em se tratando de grandes jogadores. Certamente, determinar os melhores jogadores da história do clube é uma tarefa um pouco ingrata e muito difícil. Vai muito do gosto de cada um. Grandes nomes, grandes times, períodos de predominância no estado e conquistas importantes na história do Atlético dificultam essa escolha. Tentamos então levantar o top 10 dos maiores jogadores da história do Galo, levando em conta critérios como idolatria, longevidade no clube, qualidade técnica, conquistas, importância do jogador para os títulos. Antes de começar a mostrar nosso top 10, pedimos que nos ajude com a sua inscrição em nosso canal. Para nós é muito importante sua colaboração. Curta, comente, compartilhe com um amigo. Muito obrigado. Vamos ao top 10 dos melhores jogadores do Atlético em todos os tempos. 10º lugar, Leonardo Fabiano da Silva e Silva, o Léo Silva. Jogador histórico para o Galo. O zagueiro pode não ter uma qualidade indiscutível, mas com certeza foi um nome de grande destaque do momento mais glorioso da história do Atlético. Sua chegada ao Galo aconteceu em 2011, já com 31 anos. Atuou em alto nível durante muito tempo. Se aposentou vestindo a camisa do Atlético em 2019. Foi zagueiro titular de grandes conquistas, principalmente a Libertadores da América de 2013, maior título da história do clube, fazendo, inclusive, o gol decisivo na final da competição. Conquistou 4 vezes o Campeonato Mineiro, 2012, 2013, 2015 e 2017, a Recopa Sul-Americana, 2014, e uma Copa do Brasil, 2014. Defendeu o Atlético em 390 partidas, marcando 36 gols, número que o torna o maior zagueiro artilheiro da história do Galo. 9º lugar, temos mais um zagueiro, Luiz Carlos Ferreira. Luizinho foi um dos zagueiros com técnica das mais notáveis do futebol brasileiro de todos os tempos, principalmente da história do Galo. Chegou ao clube em 1978, permanecendo até 1989. No total, disputou 537 partidas vestindo a camisa do Galo, sendo o terceiro jogador com mais atuações na história do Atlético. Conquistou 9 campeonatos mineiros, 1979, 1980, 81, 82, 83, 85, 86, 88 e 89. Luizinho foi o zagueiro titular na Copa do Mundo de 1982, uma das maiores seleções de todos os tempos da história do futebol. 8º lugar, João Leite da Silva Neto é certamente um dos maiores jogadores da história do Atlético Mineiro. João Leite fez sua estreia profissional como goleiro do Galo aos 21 anos, em 1976. Formado nas categorias de base do Atlético, João Leite assumiu a camisa 1, para substituir o argentino Miguel Ángel Ortiz, machucado, e se tornou um dos destaques do time que acabou sendo vice-campeão brasileiro invicto. Defendeu 2 pênaltis na final contra o São Paulo, o que não impediu o título dos paulistas. Atuou também como goleiro da seleção brasileira. Fez parte do esquadrão imortal do Atlético, do final da década de 1970 e da década de 1980. Vestiu a camisa do clube, de 1976 a 1988, e de 1991 a 1992. Conquistou 11 títulos estaduais, 1976, 78, 79, 1980, 81, 82, 83, 85, 86, 88 e 1991, e foi vice do Campeonato Brasileiro em 2 oportunidades, 1977 e 1980. Foi campeão do primeiro título internacional oficial do Atlético, a Conmebol de 1992. No total, participou de 684 jogos vestindo a camisa alvinegra do Atlético, sendo o jogador com mais atuações na história do clube. 7º lugar, Éder Aleixo de Assis. Notável pelos seus grandes chutes e golaços marcados ao longo de sua carreira, apelidado de Canhão, certamente é um dos grandes nomes do clube em todos os tempos. Atuou como meio-campista, mas destacou-se pelas pontas. Tinha capacidade técnica mais do que suficiente para se destacar em ambas as posições. Foi um dos grandes nomes do Brasil na Copa do Mundo de 1982. O jogador teve 3 passagens pelo Atlético. A primeira entre 1980 até 1985. A segunda de 1989 a 1990.
e a última 1994 a 1995. Conquistou 7 campeonatos mineiros, 1980, 81, 82, 83, 85, 89 e 1995, e foi vice-campeão brasileiro, 1980. No total, disputou 368 jogos vestindo a camisa do Atlético, marcando 122 gols. Sexto lugar, Vitor Leandro Bach, ou apenas Vitor, foi um dos goleiros mais vitoriosos da história do Galo e um dos melhores jogadores do Atlético em todos os tempos. O goleiro chegou ao clube em 2012, contratado pelo então presidente Alexandre Calil. Permaneceu como atleta profissional do Atlético até sua aposentadoria em 2021. Vitor foi um dos principais destaques da campanha do título da Libertadores da América em 2013, inclusive, defendendo vários pênaltis durante a competição, sendo inclusive apelidado de São Vítor do Horto, pela idolatria da torcida. Vitor também teve participação importante na conquistas da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana em 2014 e Campeonatos Mineiro, 2012, 15, 17 e 2020. No total, Vitor atuou em 423 partidas pelo Galo, tornando-se o 10º jogador com mais atuações na história do clube. Quinto lugar, Antônio Carlos Cerezo, mais conhecido como Toninho Cerezo, foi um dos jogadores com mais identificação com o Atlético. Sua carreira teve início e fim vestindo a camisa do Galo. Inegavelmente foi um dos principais nomes do clube, principalmente durante as décadas de 1970 e 1980. Cerezo era um volante de excelente capacidade técnica, raça e visão de jogo. Foi outro nome que foi titular da lendária Seleção Brasileira de 1982, na passagem mais vitoriosa, de 1972 até 1983. Toninho Cerezo participou ativamente das conquistas do Campeonato Mineiro, 1976, 78, 79, 1980, 81, 82 e 1983, e dos vice-campeonatos brasileiros, 1977 e 1980. No total, foram 409 partidas disputadas com a camisa do Atlético, marcando 55 gols. É o 11º jogador com mais atuações pelo clube em todos os tempos. Quarto lugar, Givanildo Vieira de Souza, o Hulk. Chegou ao Galo em 29 de janeiro de 2021. Apesar do curto período de tempo, já é um dos grandes nomes do Atlético em todos os tempos, principalmente pela garra e empenho nas conquistas do triplete do Atlético em 2021. Hulk foi o artilheiro do Brasil na temporada de 2021, com 36 gols em 68 jogos, além de prover 3 assistências. Em 3 de agosto, Hulk se tornou o maior artilheiro da história do Atlético na Copa Libertadores da América, com um gol marcado diante do Palmeiras, e chegou a 12 gols. Foram 7 na edição de 2021, e 5 na 2022, superando o atacante Jô. Foi campeão mineiro em 2021 e 2022, campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, além de ser campeão da Supercopa do Brasil em 2022. Até o momento, Hulk já disputou 110 partidas pelo Atlético e já marcou 62 gols. Terceiro lugar, Dario José dos Santos, o grande Dadá Maravilha. Dadá é o segundo maior artilheiro da história do Atlético Mineiro, com 211 gols marcados. Sempre muito lembrado pela frase "não existe gol feio, feio é não fazer gol", Dadá Maravilha levou muito a sério esse lema durante a sua carreira. O beija-flor, pois parava no ar para cabecear rumo ao gol. É muito lembrado pelo gol do título no Maracanã, em 1971. Era o principal atacante do clube na conquista do primeiro título do Campeonato Brasileiro da história do Galo, fazendo o gol do título. Além disso, conquistou também o Campeonato Mineiro em 2 oportunidades, em 1970 e 1978. O atacante também fez parte da conquista do tricampeonato da Copa do Mundo, com a seleção brasileira em 1970. Segundo lugar, Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho ou simplesmente Ronaldinho. A escolha do nosso segundo lugar se dá por diversos fatores. Indiscutivelmente, Ronaldinho foi um dos jogadores mais notáveis da história do futebol mundial, um gênio acima da média. O bruxo chegou ao Galo em 2012, numa fantástica contratação de Alexandre Calil, que surpreendeu a todos. Permaneceu até 2014. Apesar de algumas dúvidas sobre as condições de jogo do craque, Ronaldinho demonstrou efetivamente do que era capaz. Já em 2013, Ronaldinho conduziu o time à conquista do Campeonato Mineiro e foi um dos nomes mais emblemáticos da conquista da tão sonhada Copa Libertadores da América. Apesar do curto período em que permaneceu no Galo, Ronaldinho Gaúcho é sempre lembrado por resgatar o destaque do Atlético, sendo inclusive o nome mais marcante da maior conquista da história do Alvinegro Mineiro. Foi também campeão da Recopa Sul-Americana em 2014. Primeiro lugar, para a grande maioria José Reinaldo de Lima, ou apenas Reinaldo, é indiscutivelmente o maior jogador da história do Atlético Mineiro.
Possuidor de um inegável talento, marcou época vestindo a camisa do clube nas décadas de 1970 e 1980, sendo o principal nome do time que dominou o futebol mineiro nesse período. Reinaldo chegou ao Atlético em 1973 e permaneceu até 1985. Nesse período, conquistou o Campeonato Mineiro em 7 oportunidades: 1976, 78, 79, 1980, 81, 82 e 1983. Além disso, foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro com o clube em 1977 e 1980. Até hoje, o atacante é o maior artilheiro do Atlético, com 255 gols marcados. Está em 7º lugar no ranking dos jogadores com mais atuações, com 475 partidas disputadas. Formado nas categorias de base do próprio Atlético, Reinaldo tem um recorde que até hoje nunca foi batido: melhor média de gols em campeonatos brasileiros, com 1,55 gol por partida. Todos esses números e conquistas mostram um pouco do tamanho que Reinaldo é para o clube. Além disso, a idolatria que muitos torcedores têm com ele o coloca como maior do que qualquer outro nome que tenha atuado no Atlético. Agora uma menção especial a um xodó da massa atleticana. Marques certamente tem seu nome marcado na história do Atlético. O atacante chegou ao Galo em 1997 e até 2002 foi o principal nome do clube nesse período. Depois retornou em outras 2 oportunidades, entre 2005 a 2006 e 2008 a 2010, encerrando sua carreira nesse último ano. Jogador de grande qualidade técnica e inteligência dentro de campo, Marques participou de 386 partidas pelo Galo e marcou 133 gols. Conquistou o Campeonato Mineiro, 1999, 2000 e 2010, e a Copa Comebol, 1997. E aí, massa? Concordam com nossa lista do top 10 de maiores jogadores do Atlético? Sentiram falta de algum jogador? Comentem aí embaixo. Não se esqueça de nos ajudar com a sua inscrição em nosso canal. Muito obrigado. Saudações atleticanas. Pessoal, novamente a gente agradece por ter assistido nosso vídeo e a gente pede sugestões de vídeo para o nosso canal. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado, e se você ainda não é inscrito, a gente pede que incentive o nosso trabalho com a sua inscrição. Obrigado, saudações atleticanas.